Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Êxodo, capítulos 23 e capítulo 24. Meu irmão, a gente viu lá que no capítulo 22 e 21, o estabelecimento das leis acerca da propriedade, da proteção à propriedade, das responsabilidades sociais e acerca dos escravos. Agora, no capítulo 23, a lei acerca do exercício da justiça. Toda nação tem que ter um poder judiciário, tem que ter o exercício da justiça, né? Então, nada dessas coisas que a gente vê hoje aí é novidade. Isso tudo está aqui na Bíblia. Ninguém faça, no capítulo 23, presta atenção, ninguém faça declarações falsas, não seja cúmplice do ímpio, sendo testemunha mal intencionada, ou seja, não levante falso testemunho, né? Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perversa a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Ou seja, está fazendo aqui retidão de caráter, retidão de justiça, né? Você encontrar um boi perdido ou um jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta. Jesus falava isso, amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Por que o inimigo não pode ser o nosso próximo? E por que se tem inimigo? Essa é a questão. Visto que todos nós somos irmãos em Cristo, por que nós temos inimigos? Se você vir um jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Olha só que exemplo maravilhoso. Não aceite suborno, porque o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros em terra alheia, foram estrangeiros no Egito, né? Escravos. Deus instituiu o sábado para o louvor da sua glória, porque descansou no sábado, mas também para lembrar que eles foram escravos no Egito, não tinham descanso nem sábado nem dia nenhum. Aí logo a seguir vem a lei acerca do sábado. Plantem e colhem sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Isso aqui foi uma das causas do exílio babilônico. Eles não obedeceram esse ano sabático aqui. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, o que restará ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com as suas vinhas. Em 6 dias faça seus trabalhos, mas no 7 não trabalhem, para que o seu boi e seu jumento possam descansar, e o seu escravo e estrangeiro renovem suas forças. Reportando aquilo que aconteceu no Egito lá, né, que eles não tinham descanso, mas aqui tem, mesmo os escravos têm, e a gente tem que lembrar que aqui era um outro contexto, um outro tipo de sociedade, né? Vem também a lei acerca das grandes festas anuais. 3 vezes por ano você me celebrarão festa. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com pães sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso no mês de Abib, que foi o mês que Abib ou Nissan, que foi o mês que eles saíram do cativeiro egípcio. É o mês da Páscoa. Ninguém se apresentará diante de mim de mãos vazias. Ou seja, quem não tiver nada, alguém vai dar. Né? Sentido de igreja aqui também, né? Celebre a festa da colheita, seus primeiros frutos, do seu trabalho, a semeadura. Isso aqui, meu irmão, é interessante, que era também chamada festa das semanas, né? Festa das colheitas. Celebre a festa de encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor e o soberano. Não ofereçam sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. Meu irmão, a princípio isso aqui parece ser, você pode perguntar assim, mas por que isso tudo aqui? Por quê? Qual o sentido que tem? Deus aqui está já instituindo um sentido de adoração a Ele, como se deve adorá-lo, sentido de obediência, mais do que tudo, e sobretudo, sentido de santidade. Por exemplo, quando você coloca, a gente vai ver mais na frente, coloca o fermento. O fermento representa nossas orações que sobem, o incenso. Você vai ver aqui, que a gente vai ver mais na frente, o incenso. O incenso são nossas orações que representam, sobem a Deus. Mas também tem uma outra função. O altar do sacrifício era aspergido com sangue. E aquilo ficava com mau cheiro. Então o incenso era o cheiro agradável que subia ao Senhor. O incenso era para perfumar e para tirar o mau cheiro do sacrifício e do sangue dali.
tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das colheitas. Por que o melhor dos primeiros frutos das colheitas? Por que isso? Porque Deus é vaidoso, porque Deus é família, não é nada disso. Porque os melhores frutos da colheita representam para você aquilo que você tem de melhor, o melhor do coração. Muito mais do que o melhor dos primeiros frutos, oferecendo o coração. Representa aqui aquele processo de santificação que ocorre lá no Novo Testamento. Prestem atenção nisso, que tudo conectado, a Bíblia toda conectada. E aí tem as promessas sobre a conquista da terra de Canaã. Eis que eles enviam um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois ele está em meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que os ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. E eu os exterminarei. Aqui, essa é uma questão ética muito séria. Poxa, mas Deus vai exterminar uma raça inteira? Porque, nesse sentido aqui, qual é o propósito? Deus não queria acabar com o pecado, ele queria acabar com a origem do pecado. Esse povo aqui representava a origem do pecado. Pode ser uma questão ética? Pode, mas se a gente entender o contexto aqui em que eles viviam, a gente vai entender que isso aqui é perfeitamente lógico. Não se curvem diante de outros deuses, nem lhe prestem culto, nem sigam suas práticas, destruam totalmente, quebrem suas colunas sagradas, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-os alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês, e em sua terra nenhuma grávida perderá seu filho, nem mulher será estéril. Farei completar o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá confusão em todas as nações. Ou seja, meu irmão, Deus aqui está declarando ao povo que a aliança é condicional, tem que obedecer, né? No capítulo 24, Deus confirma a aliança. Depois disse Deus a Moisés: subam ao monte para encontrar-me com o Senhor, você e Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Por que 70? Porque 70 é o número de pessoas da família de Jacó que entraram no Egito, né? Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Que a gente vê a relação de intimidade de Moisés com Deus, né? E aí eu fico imaginando que hoje tem um pregador que sobe no púlpito: Deus falou comigo. A Bíblia está fechada. O que Deus tinha para revelar já revelou. O que tem agora é a iluminação do Espírito Santo para usar as exegeses, fazer a hermenêutica, fazer a mensagem para o dia a dia, atualizar para o dia a dia. Mas a revelação está fechada. Tem gente que sobe no púlpito e fala: Deus falou comigo, falou mais com ele do que com Moisés. Né? E nós estamos muito longe de sermos Moisés. Não temos profetas mais. A época das profecias acabou. Me desculpe a ousadia por falar isso. Profecias de Deus estão todas já postas aqui. E aí, Moisés se dirigiu ao povo, todas as ordens do Senhor. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou, construiu o altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas, porque 12 é o número de governo, né? De pedra, representando as 12 tribos de Israel. Também eram 12, né? 12 no governo, por quê? Porque 12 são as tribos de Israel aqui nesse contexto. Em seguida, viu jovens israelitas que ofereceram holocaustos, novilhos, de comunhão ao Senhor, sacrifício de comunhão ao Senhor. Meu irmão, minha irmã. E aí Moisés vai à presença do Senhor, novamente. Deus ordena: suba o monte, vá até mim, fica aí, eu darei tábuas de pedra da lei e o mandamento que escrevi para a instrução para todo o povo. E aí Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, né? Que a gente já viu que o nome era Moisés trocou para Josué, que é a mesma raiz de Jesus, né? Yeshua, né? Esperem aqui, Arão e U ficarão com vocês. Caso alguém tenha alguma questão para resolver, né? Procurá-lo. E aí Moisés subiu no monte, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o Sinai durante 6 dias, a nuvem cobriu todo mundo. No 7º dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos israelitas,
a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos orientando, nos iluminando a entender toda essa mensagem. Glória a Deus, amém.